Jejum. Será que você entende o que é jejuar? Você sabe jejuar de forma correta e bíblica? Fica comigo que eu quero te mostrar na Bíblia tudo o que você precisa saber sobre jejum. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Vamos lá? Se você jejuar de forma errada, não tem um resultado agradável. Existem vários propósitos para buscar em jejum. Nós vemos em Daniel 9:3 que ele fez um jejum de busca a Deus. Segunda Crônicas 20, do 3 ao 4, nós vemos o jejum de Josafá na hora da aflição. Esdras 8, do 21 ao 23, ele jejuou por proteção. Muitos hoje dizem que não é necessário jejuns e que isso é coisa da velha aliança. Mas na verdade é que Levítico 16, 29 até o 31 mostra que há 3.400 anos o povo jejuaram. Uau! Ainda na antiga aliança, nós vemos Acabe em 1 Reis 21:17 até o 29. Nós vemos que a sentença sobre ele foi retirada por causa do jejum. De novo, na antiga aliança, nós vemos que a rainha Esté, ela salva o seu povo através do jejum. Ela envergonha o inimigo através do jejum. Jonas, ao anunciar juízo, toda a cidade maligna, aquela cidade perversa, vai buscar Deus em jejum. E o Senhor guarda aquele povo e aquela sentença é anulada por conta da ação de jejuar, quebrantar o coração, afligir a alma e estar inclinado à vontade de Deus. Existe uma excelência no jejum e você sabe qual é? É adorar a Deus com jejum. Você sabia que nós podemos adorar a Deus com jejum? Nós vemos a palavra de Deus nos mostrando a profetisa Ana. Sim. Lucas 2:37 fala: "E desde então permanecera viúva e até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite." Incrível! O perfeito jejum, ele é em adoração a Deus. Nós vemos também em Atos 13, versículo 2. E fala assim: "Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou." "Separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado." Então nós vemos que havia uma prática de adoração a Deus com jejum, oração e quebrantamento. Deus se agrada poderosamente do jejum como ato de adoração. E se eu não jejuar, tem algum problema? Você pode fazer essa pergunta. John Wesley, ele fala que um homem que entende que tem que jejuar e não jejua, ele vai se desviar, assim como aquele que entende que tem que orar e não ora. Mateus 6,6 vai dizer: "E quando orares." Veja bem, ele não está falando se orares, é quando orares. É um sentido contínuo, é um sentido de constância, porque a oração deve ser constante. Do mesmo modo, Mateus 6,16, ele diz: "E quando jejuares", e não se jejuares, porque também deve ser algo constante. É isso que Jesus espera, que venhamos jejuar com constância. Porém, existe um fator que acaba bloqueando a ação do jejum em nossas vidas, que é o orgulho.
ela é a maior barreira que impede de jejuarmos, ou seja, de nos humilhar diante da presença de Deus. Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vou repetir de novo, Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O orgulho está na alma e ela se opõe, o orgulho se opõe a Deus, impedindo de que a gente venha se prostrar ante a Ele, reverenciá-lo como Senhor e Salvador. O orgulho, ele é algo que é destrutivo, é algo que leva à ruína e é o maior bloqueio que muitos têm em relação à oração e jejum. Mas como eu sou curado do orgulho? Jejue. Massacre a sua carne, destrua o poder dela. Só assim você será curado do orgulho. Nós não podemos orar diante do Senhor e dizer: Senhor, que eu seja humilde. Não, nós não podemos fazer isso. Ao ato de jejuarmos, nós estamos dizendo: eu quero ser humilde. E se jejuarmos, nós seremos humildes. Paulo mostra que fazia o corpo dele ser escravo de Deus. 1 Coríntios 10:7 diz: não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Versículo 8. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Olha só, não jejuar é idolatria, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ele diz: não vos torneis idólatras, fazendo o quê? Comendo e bebendo, esquecendo de mortificar a carne, esquecendo de massacrar a carne, olhando apenas para o seu próprio ventre, olhando apenas para o seu desejo carnal. Ele diz: isso é idolatria. O ato de não jejuar é pôr a paciência de Deus à prova. Você entende a gravidade disso? É pôr a paciência de Deus à prova. O orgulho é o DNA da natureza satânica. Quem gosta de carne é o homem e Satanás. Deus gosta e se move no Espírito Santo de Deus. Uau! Hoje, muitas igrejas estão sem unção, estão repletas de escândalos com líderes, igrejas frias, e isso é por falta de jejum. Pessoas envergonhando o evangelho. Em Atos 14:23, mostra que os presbíteros, aqueles homens, eram levantados por Deus e eram consagrados mediante jejuns. Ou seja, eles oravam, eles jejuavam para levantar pessoas em nome do Evangelho, pessoas que realmente iriam fazer a vontade de Deus, mas o jejum e as orações era para que eles, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, pudessem colocar aquela pessoa que estava no centro da vontade de Deus, para liderar, para auxiliar a Igreja de Cristo. Olha só o quanto é importante jejuarmos, o quanto é importante a igreja jejuar, os líderes jejuarem. Deus não dá unção a preguiçosos. Deus não dá unção a cristãos preguiçosos. Escreve nos comentários: Deus não dá unção a cristãos preguiçosos. Eu quero te contar sobre 3 tipos de jejuns que nós iremos aprender e, eu creio, iremos colocar em prática e veremos o sobrenatural de Deus. Mas antes disso, deixa eu te fazer
um convite muito importante. Você é testemunha do fim. Você é testemunha dos últimos dias. Nosso tempo de vida aqui na terra está acabando. Breve Jesus retornará. E para que você possa continuar essa jornada junto comigo, de aprender a palavra, de mergulhar nas profundezas do Espírito Santo de Deus, eu te convido a se inscrever no canal e a acompanhar estudos edificantes sobre a palavra de Deus. Se inscreve agora, não perde tempo. E sem mais, vamos passar para os 3 pontos, 3 tipos de jejuns que nós devemos aprender a fazer. Já se inscreveu? Então vamos lá. O primeiro deles é o jejum de 3 dias, onde esse jejum ele traz um efeito de resolver crises, problemas assim que estão no extremo. É também utilizado para a salvação de vidas, né? Esse jejum é só com água, são 3 dias só em água e ele tem um poder sobrenatural. O segundo jejum é o jejum de 21 dias, que é chamado jejum de Daniel, e ele é um jejum parcial, e ele pode ser só legumes ou frutas, e esse jejum, ele traz revelação, ele traz discernimento da voz de Deus. Você passa a discernir a voz de Deus, ouvir com mais intensidade a voz de Deus. E o terceiro jejum é o jejum de 40 dias. E foi o jejum que Jesus fez. Ou seja, é Deus que move a pessoa a fazer esse jejum. E ele acontece, né? O Senhor leva a fazer esse jejum antes de algo sobrenatural que o Senhor tem preparado. Eu espero de todo o meu coração que você, a partir de agora, já possa começar o seu jejum, em nome de Jesus. Você sabia que os islâmicos, eles jejuam 30 dias da manhã à noite, que é chamado Ramadã? Você sabia que Buda diz que jejuar é uma obrigação? A fé Bahá'í, ela jejua 19 dias em conjunto. Porém, algo que pode te surpreender é que os satanistas anualmente jejuam 40 dias. Sim, eles jejuam 40 dias. Eles se reúnem de todas as partes do mundo em um só lugar para jejuar por 40 dias. Mas eu quero te contar algo que vai te deixar de cabelo em pé. Você sabe por que eles jejuam 40 dias? É para que pastores, igrejas, membros possam caírem em prostituição, adultério e a igreja ser destruída. Diante disso, e você vai perder? Vai deixar sua casa ser destruída? O Senhor te deu um espírito de ousadia, então levante, acorde e comece a jejuar pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu esposo, pelo seu casamento. Coloque o orgulho por terra em nome de Jesus e assim você vai ver salvação, cura e muito mover no espiritual. E para encerrar, eu quero te pedir, te encorajar a declarar: eu sou ousado, eu sou ousada. Comente aqui: eu sou ousado, eu sou ousada. Isso é um ato de declaração de fé sobre sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.